Gira-se ao Jornal Notícias de sábado. Nós vamos conhecer agora os destaques dessa edição. Homicídio na Huila. Um casal foi detido hoje acusado da morte de uma jovem de 24 anos. Grupos de sangue raros. É cada vez mais difícil conseguir doadores em casos de emergência. O aeroporto António Agostinho Neto vai entrar em funcionamento antes do fim do ano. A confirmação é do presidente João Lourenço. Transgressão ao Código de Estrada. No Zango 3, o trânsito é feito em sentido proibido, mesmo com sinalização e muitas vezes diante da polícia. De noite é um perigo. Ataque feito a uma escola no Uganda resulta em mais de 40 mortos, 38 eram estudantes. Com 2 golos anulados, Palancas Negras venceram em Douala a República Centro-Africana. As notícias no jornal Gira-se ao Jornal de sábado começam agora. Olá, boa noite. Começamos com um transtorno que os automobilistas enfrentam para transitar entre o Zango 2 e o 3. Apesar da presença de um sinal de proibição, muitos motoristas insistem em transgredir. O perigo na estrada do Zango 3, em Viana, na sua última paragem, constata-se por causa deste sinal que indica sentido proibido para os automobilistas que pretendem chegar até a via expresso. Apesar da proibição, muitos são os que insistem em transgredir o Código de Estrada. Dada a esta situação, os acidentes têm sido frequentes. É uma coisa que tem causado muito transtorno, acidentes. Não tem dia no meio da semana que não acontece um acidente. Só a semana passada atripularam uma pessoa aqui mortalmente, porque as pessoas têm a noção que os carros vêm para aqui, assustam a viatura, está vindo no sentido contrário, violando o Código de Estrada. Eu acho que o governo da província tinha que falar para isso, a administração. Realmente é um grande martírio ter que sair do Zango 3 até aqui a via expressa. Nós levamos cerca de 45 minutos. E relativamente ao sinal proibido, comparando as duas vias, o outro lado está melhor. Então as pessoas optam por violar o sinal para não ter que dar cabo das suas viaturas. É um martírio andar aqui todos os dias, principalmente nos dias de chuva. São dias muito difíceis. De quando faz um trabalho de terraplanagem, mas mesmo assim não conseguimos ter algum conforto no nosso dia a dia no que diz respeito à locomoção. Os que violam o Código de Estrada o fazem para não danificar as viaturas, tendo em conta o mau estado da via. Este é o cenário que se assiste aqui na estrada direita do Zango 3, sentido Viana-Calumbo. Os automobilistas clamam pela colocação de uma rotunda nesta via, tendo em conta o sentido proibido, mas que ainda assim muitos são obrigados a fazer esta infração ao Código de Estrada. É que de manhã o automobilista nem consegue passar por ali, porque está lotando tanto engarrafamento aqui que a polícia se vê obrigado a mandar o automobilista a passar pelo sentido proibido. Se abrisse a rua que estava projetada daquele lado, tudo bem, e resolveria o problema. Mas com uma rotunda talvez minimizasse um bocado a questão. Fora disso, poderia minimizar-se muito, até porque se notar isso é uma obra inacabada. Estava previsto um sentido para descer e outro para subir, acabamos por ficar só com um sentido, estamos a usar para os dois momentos. Então, se fizessem ou terminassem os retornos e fizessem algumas rotundas e resolvessem o problema dessa vala de drenagem, que quando chove a água transborda para os bairros, se calhar ia minimizar um pouco o trânsito. É ao começar o dia que tudo fica mais complicado para fazer o uso da via em sentido proibido por causa da velocidade dos carros, como ilustram essas imagens do intervalo entre madrugada e manhã. Este automobilista conta que ficou com algum trauma depois de testemunhar algumas colisões entre viaturas. Quando estou para sair, para ir para o centro da cidade, mano, é muito sacrifício. Principalmente aqui, principalmente das 5 horas, você não pode ir naquele sentido. Eu já tive mais de 2 vizinhos que morreram aí. Foi mesmo uma colisão, então tenho trauma de passar ali. O condutor que vem do lado oposto leva muita velocidade e não quer saber de ti. Nós somos obrigados a vir para esse sentido e esse sentido está péssimo.
E na Huila, o Serviço de Investigação Criminal deteve um casal acusado da morte de uma jovem de 24 anos de idade na zona do Chioco. Um casal foi detido na cidade de Lubango pelo SIC, acusado do homicídio de uma jovem de 24 anos de idade no bairro do Chioco. Os dois suspeitos, um homem de 33 anos e uma mulher de 27 anos, terão, segundo o SIC, atraído a vítima, que também era amante do acusado, para a casa deste, onde cometeram o crime. Foi detido um casal pela prática do crime de homicídio qualificado em razão dos motivos, onde foi vítima uma cidadã de 24 anos de idade, que, por sinal, namorada de um dos elementos já detidos. Dizer que esse cidadão mantinha a relação, ou seja, tinha a sua parceira, mas ainda assim arranjou uma namorada, no caso a vítima, com o qual mantinham uma relação amorosa. Na data dos factos, pediu que a vítima fosse para a sua residência por volta das 22 horas, na altura que o mesmo encontrava-se com a sua namorada. Posteriormente, soube-se que a então cidadã, quando foi à residência desse, apenas apareceu já morta, tendo sido desferida 3 golpes de faca na região do pescoço, braço e também na região do peito. Sobre os factos aqui apresentados, as partes, não é? Os acusados alegam não ter conhecimento sobre essa situação, mas sabe-se até então que o Serviço de Investigação Criminal apurou que a mesma dirigiu-se para a residência desse cidadão e o corpo foi encontrado no quintal deste cidadão. O homem detido, suspeito de ter morto a amante com a ajuda da namorada, nega a acusação. Aconteceu que eu estava em casa, estava a descansar, junto com o meu filho. Então teve alguém com quem eu estava a conversar pelo telefone. E daí despedimos pelo telefone, tchau, tchau, feliz noite. Então, eu a dormir, eu não sabia que ela tivesse a ver o meu encontro. Então, quando eu estava a dormir, me espantava assim no sono um grito de socorro. Socorro, socorro, socorro. Então, quando eu saio de dentro para fora, vi 2 pessoas que se pegaram na parede. Então, tão logo que eu largo, tão logo que eu abro a porta, também grito os vizinhos. Socorro, meu vizinho, socorro, socorro, meu vizinho. Então, o vizinho também sai. Quando eu tentei seguir para ver se conseguisse ver aquela pessoa com quem estavam a se pegar no braço, então eu tentei pegar o vizinho, disse que não pode pegar, tem que ser com a polícia. Tu és culpado ou não? Não. És acusado? Não sou culpado. E como é que justificas não ser culpado? Porque eu não fiz nada. Sou inocente disso. Em Cabinda, médicos pedem a intervenção do governo para a construção de um banco de sangue que vá responder à demanda dos hospitais na província. A falta do sangue nos hospitais continua a ser preocupação dos pacientes que se dirigem a essas unidades sanitárias. Em Cabinda, a falta do sangue nos bancos de urgência é tida como uma das causas que continua a levar várias pessoas à morte. Malária, acidentes de viação e anemias constam dos casos que mais exigem sangue aos pacientes que se dirigem aos hospitais, segundo os médicos. Nesta semana dedicada aos dadores do sangue, as associações intensificam ações que visam sensibilizar os voluntários. No dia 14, tivemos o ato central no Hospital Geral de Cabinda, em que houve uma palestra sobre as vantagens e desvantagens de doação de sangue. Tivemos uma pequena doação por parte dos funcionários do Hospital Geral. E no dia 18, isto é no domingo, teremos uma campanha massiva, também no Hospital Geral, e contamos com o apoio da Igreja Universal e outras entidades religiosas. Diariamente tem 100 pessoas a precisar de sangue, então se tivermos essa motivação de vir aqui doar sangue, vai ser muito bom. Doar sangue é um ato de solidariedade e tem como objetivo salvar vida. Uma doação pode salvar 4 vidas. Nesta semana de doador de sangue, as direções dos hospitais estão a levar a cabo campanhas de sensibilização. Mas a grande preocupação dos médicos é a falta de um banco de sangue ao nível da província de Cabinda, que poderia estar a acudir os hospitais que muito precisam deste precioso líquido. Um banco de sangue provincial, onde nós podemos ir buscar. Temos necessidades, vamos com nossos iglos, e vamos buscar sangue. Com todos os grupos, grupo A, negativo ou positivo, e sabemos que lá sempre há. E esse banco de sangue tem um estatuto, tem regulamentos, e as pessoas que lá vão dar sangue
têm também os seus direitos e têm também os seus deveres. Nós, primeiramente, temos casos de cirurgias de urgências. Temos cirurgias de urgência e temos casos de acidentes. Esses são os casos que mais necessitam. E a malária também, que não está de fora. Nós temos levado a cabo a campanha de sensibilização. Temos uns grupos de ativistas, as igrejas que ajudam também, em nome do Hospital Provincial, a fazerem esse trabalho. Doação de sangue na ordem do dia. Algumas pessoas de grupos sanguíneos raros conseguem doadores em situação de crise. E é sobre isso que falamos a seguir, ainda sobre a doação de sangue. Há grupos sanguíneos raros, eles têm mais dificuldade em conseguir doadores. Veja a reportagem da Susana Ângelo. De um lado, Augusta Paulino, maquilhadora, e do outro lado, Adilson José, chefe de família. 2 cidadãos angolanos completamente diferentes. Entretanto, ambos carregam consigo algo em comum. Um dos mais raros, grupo sanguíneo. O negativo. Para Adilson, é um privilégio dar vida para salvar vidas, apesar da sua família encontrar dificuldades quando há necessidade de uma transfusão. Uma realidade diferente de Augusta, que tem o pai do mesmo grupo sanguíneo. Dá-me aquela grande emoção também, mas também sinto uma dificuldade de lado quando sei que estou a precisar ou vou precisar e não há uma ajuda imediata, né? Não há uma ajuda porque somos raros e para encontrar esse tipo de sangue é mesmo um pouco difícil aqui na nossa sociedade. Demora, sim. Temos que procurar, ligar para os irmãos, parentes. Nunca tive essa dificuldade porque o meu pai é um doador universal. Meu primo estava a sair do hospital e publicou no grupo da família possíveis doadores do grupo sanguíneo que estavam a precisar. E fui para lá e fiz a minha doação. E logo de seguida o pai da menina veio ter comigo a oferecer-me valores e senti-me indignada. Existem 4 grupos sanguíneos, A, B, AB e O, que podem ser negativos ou positivos. Entretanto, os grupos AB e O negativos são os mais raros de encontrar. Eles têm algumas particularidades antigênicas de maneiras que são praticamente compatíveis com os grupos da maioria dos positivos. O AB negativo é considerado o receptor universal, receptor dos negativos, dos grupos negativos, porque ele pode receber do A negativo e do B negativo e do O negativo. O O negativo é o dador universal, por quê? Porque ele pode doar no A negativo, B negativo e o AB negativo. E ele próprio pode receber do mesmo grupo negativo. Uma bolsa de sangue pode salvar até 4 vidas. O dador raro ou negativo é o considerado de ouro pela particularidade de ser compatível com os demais grupos sanguíneos e por isso mesmo é o mais desejado nas unidades hospitalares. Dos 20 voluntários da Brigada de Dadores de Sangue da Associação Heróis de Azul, apenas um é de um grupo raro. Recebe-se pedidos todos os dias, recebemos pedidos de outras províncias, por conta dos contactos rápidos pelos grupos. E o mais importante é que, de facto, os dadores sejam regulares, que o sangue esteja à espera de um pedido e não o paciente esteja à espera do sangue. A doação de sangue é um ato altruísta e de solidariedade. Esse é um gesto de amor que pode gerar muitos sorrisos. Doe sangue e, fundamentalmente, procure saber o seu grupo sanguíneo. Esta semana, os custos com os preços dos produtos da cesta básica deixaram as donas de casa com os bolsos mais vazios. Oferecer todas as refeições que uma família merece se tornou um exercício pesado para muitos lares. Quando se fala em compras para as donas de casa, a prioridade recai para os produtos frescos e da cesta básica. Os legumes e frutas vêm em segundo plano. A equipa de reportagem da Rede Girassol acompanhou o dia de compras de algumas famílias no que concerne a compras para casa. Conceição José disse que, apesar da subida dos produtos, continua a comprar em grande quantidade. Mata bicho, almoço e jantar.
Mesmo com esta subida dos preços, não falta. No mercado informal, as coisas chegam a ser mais baixo que no supermercado. Gosto mais de preparar a feijoada, o bitoque, que as crianças mais gostam. A procura por alimentos continua a ser preocupante para donas de casa e não só, que apontam a subida dos produtos da cesta básica como causa principal da redução do consumo, que anteriormente não era necessário tanto exercício. Temos que fazer uma poupança. O dinheiro que nós levamos, às vezes, meramente encontramos a ver uma coisa a mais para comprarmos, mas aquilo não é prioridade. Compramos o que nós fizemos, o plano em casa. E já não cozinhamos, não fizemos a refeição do jeito que nós fazíamos antes. Já diminuiu por causa da quantidade da alimentação também que nós fizemos e o expressarem. Então, nós reduzimos a alimentação. O que não pode faltar cá em casa são produtos nacionais. Até porque, se bem que hoje quase que tudo é produzido à base de agrotóxico, mas os produtos nacionais são os preferidos e são os que não podem faltar cá em casa. Eu tenho ajudado a preparar os alimentos, até que gosto também de cozinhar. De quando em vez eu entro mesmo na cozinha e faço a refeição para toda a família em casa. Os preços, nós comprávamos a caixa de conchas a 10 mil nesses últimos dias, mas hoje encontrei já 13.500. Hoje encontrei 14.300. E eu estava lá para fazer a social, voltei e consegui metade de concha. Anteriormente a cozinha houve mata-bicho, havia mata-bicho, o almoço e o jantar. Agora praticamente temos almo-janta. Metade do mata-bicho, metade do almoço. Então é fazer uma ligação. Antes fazíamos nesta, a mais grande, agora estamos a fazer nessa. E estou a ver que pronto, está a render mesmo assim. A subida dos preços afetou também a casa dos sacerdotes, como nos conta o pároco da Igreja Santa Isabel, que aconselha as famílias a comprarem apenas o necessário para o consumo. Para terem uma ideia, que os nossos familiares às vezes têm que trazer alguma coisa para nós, porque sabem que está lá o nosso filho padre, está lá o nosso sobrinho, está lá o nosso afilhado, enfim. E quando começam a ver aquilo que era 5.000 kwanzas, agora está 16.000 kwanzas, pensam duas vezes. Fazer contenção no pouco que se tem. Se temos 1 quilo de arroz, temos que avaliar o número de família que temos. Aquilo que se cozinha para o almoço, se resta, não temos necessidade de cozinhar para o jantar. Estamos de volta e trazemos o essencial da visita do Presidente da República esta manhã. As instalações do novo aeroporto. A confirmação vai mesmo funcionar este ano. O Presidente da República voltou a constatar as obras do novo Aeroporto Internacional de Luanda, Dr. Antônio Agostinho Neto, em construção na zona do Bom Jesus, município do Icolibengo. O aeroporto será inaugurado antes do mês de dezembro deste ano, tal como confirmou o chefe de Estado. Eu confirmo que houve avanços e, em princípio, mantemos a data da inauguração, que muito provavelmente será antes de dezembro. A informação que recebi é que o trabalho está em curso e a seu devido tempo, portanto, teremos novidades e que esperamos que sejam boas. Em mais uma visita de constatação das obras, João Lourenço reconheceu que houve avanços naquela infraestrutura aeroportuária e na construção dos acessos. Este trabalho dos acessos, que no fundo tem a ver com outro setor, não com o setor dos transportes, mas o das obras públicas e ordenamento do território, também está a andar, assim como a parte cuja responsabilidade é do setor da energia e águas, também está sendo cuidado e, em princípio, estamos satisfeitos. O novo Aeroporto Internacional de Luanda, Dr. Antônio Agostinho Neto, será um dos maiores aeroportos de África e vai receber por ano mais de 15 milhões de passageiros. E segundo o Presidente da República, a sua visita aqui no dia de hoje permitiu desbloquear alguns constrangimentos administrativos que impediam a finalização da obra. Dizer que nesta minha visita de hoje, que espero ser a última antes da inauguração deste grande empreendimento, deu para desbloquearmos
pelo menos um constrangimento e que, caso não tivesse acontecido a visita, talvez não teria sido desbloqueado hoje. Portanto, o valor das visitas no terreno é precisamente esse. Às vezes dá-nos a oportunidade de tomar decisões no terreno que acabam por ser sempre mais eficazes do que aguardar por uma reunião no conforto de uma sala com ar-condicionado. Até a inauguração do novo aeroporto, a confirmação é que as vias de acesso estarão concluídas até outubro deste ano. Logo à entrada do aeroporto, nós vimos aqui o nosso viaduto. Quem entrou viu de facto que estão obras a serem feitas e nós também esperamos que essas obras terminem até outubro deste ano. Isso é um trabalho que faz parte de um outro grupo conjunto, multissetorial, portanto, que envolve o Ministério dos Transportes, o Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, o Governo Provincial de Luanda. Portanto, há um conjunto de entidades que constitui esse grupo de trabalho das acessibilidades ou dos projetos das acessibilidades que também estão em curso e a bom ritmo. Nesta segunda deslocação neste ano ao novo aeroporto, João Lourenço visitou o quartel dos bombeiros, a clínica aeroportuária, o centro de controlo integrado, a torre de controlo, bem como o terminal doméstico de passageiros. Benguela ganhou novas infraestruturas industriais. A pesca está em destaque com uma fábrica na Baía Farta. As obras foram inauguradas pelo Ministro do Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massana. A província de Benguela ganhou no último final de semana 2 empreendimentos que foram inaugurados pelo Ministro do Estado para a Coordenação Económica. Tratam-se da fábrica de derivados de gesso e da pescaria Murmolo, ambos no município pescatório da Baía Farta. José de Lima Massano afirmou que a inauguração dos empreendimentos inscrevem-se na diversificação da economia do país. Nós temos estas 2 unidades hoje inauguradas. Visitamos uma que vai permitir-nos reduzir importações, portanto, de tudo que é material que consome gesso, particularmente as placas de aduro muito utilizadas na construção civil. E estamos aqui nesta unidade com um tremendo potencial de exportação. De resto, e o que nos foi hoje transmitido é que o primeiro contentor está hoje a ser exportado, portanto, de bens produzidos nesta unidade de Fabril. Portanto, por um lado, estamos a aumentar a produção nacional, por outro, reduzindo importações, aumentando exportações, criando postos de trabalho. Em nome da fábrica de gesso, o seu representante destacou a mais-valia da unidade, bem como o número de cidadãos que ganharam o seu primeiro emprego. Nós tivemos 2 fases. Tivemos primeiro a fase da construção da fábrica, em que estavam empregados cerca de 600 trabalhadores angolanos, e agora na fase de produção temos mais de 150 trabalhadores angolanos. A matéria-prima base da nossa produção é o gesso, que é extraído no bairro de Santa Clara, na comuna do Dombo Grande. No ato da inauguração da pescaria Murmolo, esteve presente a titular do setor das pescas, que, a par das referências sobre a pescaria, reagiu à suposta falta de fiscalização na exploração dos recursos marinhos, com sinal mais para o pescado do carapau. Nós não esbanjamos o conhecimento dessa atuação que a fiscalização tem feito, confiscando muito pescado. Nos períodos de veda, infelizmente as espécies não andam isoladas. Nos períodos de venda nós damos a prerrogativa de pescar até entre 10% a 15%. É neste valor que os prevaricadores aproveitam e dizem que aquilo corresponde a 15% da sua pescaria, mas não é verdade. Nós temos estado administrativamente a multar ou então a confiscar o pescado e a destruir. Nos meses sem R não se come carapau. De acordo com o Ministro da Indústria presente na comitiva, o impacto da inauguração das unidades não deixa de ser positiva, tendo em conta a geração de emprego. São infraestruturas industriais e, pelo aquilo que elas determinam onde estão, fazem a alteração até da forma como se vivencia o espaço geográfico onde elas estão. Uma indústria dessa natureza, com essa dimensão, faz gerar outras pequenas indústrias que se lhe associam, indústrias que produzam materiais que elas precisam, indústrias de apoio e todo o ecossistema que normalmente acompanham
indústrias dessa dimensão. Por isso o impacto é muito, muito importante e nós estamos satisfeitos. As crianças africanas continuam a enfrentar muitos desafios para conquistar os seus sonhos. O continente ainda registra guerras e fome extrema que ameaçam o futuro das novas gerações. O meu sonho é ser psicóloga porque me identifico a ajudar as pessoas. Polícia. Por que, filho? Para prender bandidos. São sonhos que muitas vezes não chegam a ser realizados por diversas razões. Ainda mais em realidades como a do continente africano, onde a criança é submetida a muitos desafios. Nesta sexta-feira, a África assinalou 16 de junho, Dia da Criança do Continente. A data chama a atenção para a realidade de milhares de crianças africanas que todos os dias são vítimas de violência, exploração e abuso. Comemora-se o Dia da Criança porque foi o dia que morreram as primeiras crianças negras em 1976 na África do Sul. Quero ser bombeira. Quero salvar as pessoas dentro da água, aquelas que se afogam, que não sabem nadar. O pensador Vitor Hugo, que viveu entre fevereiro de 1802 e 22 de maio de 1885, disse uma vez que os sonhos comandam a vida e no seio das crianças angolanas o que não faltam são sonhos. O meu sonho é ser psicóloga porque me identifico a ajudar as pessoas a tomarem decisões certas, pessoas que servem a abuso, me identifico a ajudar a se libertar. Quero ser advogada para defender as pessoas que devem ser defendidas e que precisam da justiça. Quero ser médico, ajudar os outros a curar como estão doentes para curar. Quero ser engenheira de petróleo. Por que, filha? Porque eu gosto muito de pequena. Atento às preocupações da criança angolana, o Unicef prepara um pacote de mais de 70 milhões de dólares para investir em projetos que beneficiem os mais pequenos. O mais importante é colocar a criança no meio das decisões políticas, porque é a única maneira de mirar a criança com uns óculos diferentes. Nós temos este novo plano de cooperação que vai a ter uma ideia de aproximadamente 78, 79 milhões de dólares de cooperação, mas não temos todos os dinheiros, sempre contamos com parceiros e doadores para fazer nosso trabalho para melhorar a vida das crianças. Neves de Souza é reverendo da Igreja Assembleia de Deus Pentecostal e considera que a criança carece de mais proteção. Precisamos ter uma atenção especial para as crianças, a todos os níveis. Nós, a Igreja, a governação, os pais e não só, devemos ter uma atenção especial para a criança, porque o sucesso de um país vai depender de como as crianças forem tratadas. E hoje, infelizmente, ainda temos muitas crianças fora do sistema de ensino. O Dia da Criança Africana, institucionalizado pela União Africana em Addis Abeba, capital da Etiópia, em 1991, é comemorado a 16 de junho de todos os anos, em memória aos meninos negros de Soweto, África do Sul, massacrados em 1976 por terem protestado contra a discriminação no ensino. Para ver neste jornal, mais de 40 mortos em ataque terrorista na região de Mpondwe, no Uganda. As autoridades do Mali pedem a retirada da missão da ONU no país. A Janete Meio-Dia está pronta para o Compacto Internacional de hoje, com este e outros assuntos em destaque. Janete, boa noite. Boa noite, Guiné Santos. Assim que nos acompanha, boa noite. A Junta Militar do Mali pediu nesta sexta-feira que a missão de paz da ONU saia do país sem demora. A junta, liderada pelo coronel Assimi Goïta, tem estado em desacordo com a missão, conhecida como MINUSCA, e outros aliados internacionais. O pedido das autoridades malianas é feito numa altura em que os membros do Conselho de Segurança da ONU devem adotar uma resolução para estender o mandato da MINUSCA no Mali até 30 deste mês. Confira a seguir outras notas internacionais.
A missão de paz, composta por 7 dirigentes africanos, chegou hoje a São Petersburgo, Rússia, para um encontro com o presidente russo Vladimir Putin. A delegação, que inclui os presidentes do Senegal, Egito, Zâmbia, África do Sul e Comores, o primeiro-ministro do Egito, bem como os representantes do Congo-Brazzaville e Uganda, procura uma solução pacífica para colocar fim ao conflito na Ucrânia. Na sexta-feira, os líderes africanos passaram por Kiev, capital da Ucrânia, onde mantiveram um encontro com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que assegurou que as negociações para a paz só serão feitas depois de as autoridades russas retirarem as suas tropas do território ucraniano. No entanto, a presidência sul-africana disse que as conversações com Zelensky foram construtivas. As nações africanas permanecem em grande parte neutras em relação à guerra na Ucrânia. Por esta altura, os líderes africanos buscam um acordo sobre uma série de medidas de construção de confiança, mas Kiev já lançou uma contraofensiva para repelir as forças russas. O Kremlin afirmou que não estão reunidas as condições para um processo de paz com a Ucrânia, mas que está pronto a ouvir e está aberto a iniciativas externas. Subiu para 41 o número de mortos vítimas do ataque perpetrado alegadamente por um grupo de rebeldes a uma escola secundária na região de Mpondwe, no Uganda, segundo as autoridades locais. O presidente da Câmara de Mpondwe afirmou que foram recuperados os corpos de 38 estudantes, o de um guarda e de 2 pessoas baleadas à entrada da escola. A polícia afirmou que um dormitório foi incendiado e um armazém de alimentos saqueado. As autoridades atribuem o ataque ao grupo Forças Democráticas Aliadas, com ligações ao Estado Islâmico, que atua a partir da região do Congo Oriental. Na Índia, 34 pessoas morreram nos últimos 2 dias devido a uma onda de calor que afeta o estado de Uttar Pradesh. As vítimas tinham mais de 60 anos e apresentavam problemas de saúde, segundo as autoridades médicas, que aconselharam os outros mais velhos a ficarem em casa. Segundo o Departamento Meteorológico da Índia, as temperaturas atingiram os 42,2 graus Celsius na sexta-feira, mais 4,7 graus acima do normal. E na região de Gujarat, afetada pelo ciclone Biparjoy, os moradores começaram a retornar aos seus abrigos depois da passagem da tempestade, que provocou a evacuação de várias pessoas, inundação de localidades e derrubou várias árvores. As autoridades iniciaram a reparação das infraestruturas locais. E antes da despedida, importa aqui referir que o número de mortos no ataque da escola ugandesa já subiu para mais de 41. Kina Santos, é tudo por hoje. Boa noite. Boa noite, Janete. Obrigada pelas tuas informações e conto contigo na segunda-feira. Com certeza. O autor dos sucessos Pão com Chouriço e Esperança do Amanhã será o convidado de hoje do programa Biografia. Confira com a Vinísia Mateus, que tem mais detalhes sobre Voto Gonçalves. Influenciado pela música norte-americana, Antônio de Jesus Oliveira Gonçalves, popularmente conhecido como Voto Gonçalves, aproveitou a ronquidão que tinha na voz para cantar e encantar com seu talento. Vida difícil que não dá para suportar. Aos 12 anos, começou a dar os primeiros passos para o mundo artístico e encontrou no Exército a oportunidade de fundar o conjunto Macaco Mushima e com as suas músicas invocou o patriotismo e a esperança de uma África melhor. Dando jeito de África de lá, os filhos de África choram, ansiosos de uma vida de liberdade, né? Okudikula Kwazukama, Okudikula Kwazukama, a liberdade que está para vir um dia, a independência. E, portanto, eu compus e gravei na CT1, em fita magnética, este tema e outros mais, Ngola Yami. Por quê? Porque eram temas que evocavam o patriotismo e a esperança de uma África melhor. Agora, com mais de 50 anos de carreira, Voto Gonçalves acredita no poder da música para a formação da consciência, introdução de valores morais e a mudança da mentalidade da sociedade. Nós temos esta capacidade de formar as consciências das pessoas. Influenciamos as pessoas com aquilo que transmitimos. Não foi fácil, mas arranjei inspiração.
Nesta estrada tão longa, tudo parece não ter fim. Nesta tarde chuvosa, o tormento. Antônio Jesus de Oliveira Gonçalves, vulgo Voto Gonçalves, nasceu em Luanda a 12 de fevereiro de 1949. Conheça mais sobre Voto Gonçalves no programa Biografia, a seguir ao Girassol Jornal. Bem-vindos à terceira e última parte do jornal. Vamos recordar os assuntos que fizeram caixa alta esta semana aqui no Girassol Jornal. Acompanhe o resumo da semana. Cândida Chiluluca perdeu uma irmã por doença e tempos depois quase passou pela mesma dor. Nas duas situações, a falta de sangue foi a causa da enfermidade. Desde então, Cândida se comprometeu em salvar vidas. Infelizmente não começou bem porque foi por intermédio de um familiar que acabamos por perder a luta. Mas de seguida tive mais uma situação com um outro familiar e que foi o que deu o estalo para que o voluntariado na doação fosse regular. 14 de junho é o Dia Mundial do Dador de Sangue. A efeméride pretende homenagear a todos os dadores e conscientizar os não dadores sobre a importância deste ato. Este é um dos atalhos utilizados pelos miliantes para o cometimento das suas ações aqui no bairro Belo Horizonte 6, no município de Viana. Normalmente, segundo depoimentos de alguns cidadãos, os mesmos fazem uso de um desses quintalões para finalizarem as suas ações. Eles roubam moto naquela imediação da Shoprite e vêm se escondendo ali. Várias vezes as senhoras que trabalham, vendem, passam para lá e são mesmo assaltados. Eles pegam, violam e usam a senhora e eles deixam aí, eles vão. E durante a nossa reportagem, a população, visivelmente agastada com os assaltos, capturou um suposto miliante e procuravam fazer justiça por mãos próprias. Angola vai contar nos próximos tempos com uma academia de cibersegurança que deverá encarregar-se da proteção de dados no país. São garantias do Presidente da República, falava durante a abertura da terceira edição do maior evento tecnológico, o Angotic ICT Forum 2023. Na cidade de Madrid, o chefe de Estado angolano reafirmou o compromisso de Angola em continuar a garantir a sustentabilidade do programa de vacinação em todo o país, com realce para o de rotina. Estas declarações foram feitas durante a intervenção na Conferência Global da Vacina Aliança sobre o impacto das vacinas que decorreu na capital espanhola. Desde o início da cooperação com a República de Angola, a Gavi vem financiando iniciativas que visam o reforço do sistema de saúde nacional, contribuindo para a expansão da cobertura vacinal a todas as áreas do território nacional e com a introdução de novas vacinas destinadas a combater doenças com maior incidência sobre as nossas populações, de que sobressaem a pneumonia e a meningite. Devo sublinhar que o governo de Angola valoriza de forma inequívoca o contributo que a Gavi tem prestado ao nosso país, no âmbito do qual tem sido possível implementarmos políticas de saúde que priorizam a proteção vacinal das populações, com especial atenção para as crianças, tendo em conta o facto de Angola ser um país com uma ampla população infantil e juvenil. Mais de 50 lojas e armazéns foram forçados a encerrar as portas, longe ainda, no âmbito das medidas adotadas pelo governo de Luanda para o reordenamento do comércio. Durante 12 dias sem atividades, os gestores perderam mais de 100 milhões de kwanzas. Nesta altura, apenas 30% das lojas e armazéns já foram reabertos após a verificação de aspectos legais e sanitários. A realidade é diferente no São Paulo, onde lojas e armazéns mantêm-se fechados. Esta situação tem criado vários constrangimentos, principalmente para aqueles que têm estas lojas como fonte de rendimento. O projeto é direcionado aos mais novos. Todavia, movimentou a primeira pedra para simbolizar a abertura do concurso de xadrez à secretária de Estado para os Desportos, Teresa Ulundo.
A seguir, entraram em ação os principais protagonistas do dia, que estavam concentrados e focados nas jogadas a realizar para chegar ao checkmate. Enquanto uns prometiam vencer a partida em pouco tempo, outras se defendiam com estas palavras. Eu ando a praticar na minha casa e o professor nos ensina aqui na creche. Eu todo dia jogo ao mesmo tempo e à noite. Ela não será capaz de te vencer, né? Não, está a correr bem. Está a correr bem? Então podemos esperar uma vitória da sua parte. Ela está a batotar muito. Está a batotar? Sim. O resumo da semana. O universo radiofónico está em festa. O programa infantil mais antigo na comunicação completou esta semana 40 anos. Vamos ver a reportagem da Edna Firmino de como foi a festa do Rádio Pio. As celebrações dos 40 anos do programa Rádio Pio foram marcadas por artistas da velha e da nova geração que deram destaque às músicas infantis. O objetivo da organização foi trazer o conceito de escola para o palco e valorizar a música infantil angolana. Os membros da direção artística do evento falaram de como se organizaram para as festividades. O processo de organização partiu da ideia da comemoração dos 40 anos do Rádio Pio. É um programa que já vai na sua 6ª geração, portanto, onde passaram muitos profissionais, um dos quais eu, como repórter, depois realizador. Então não queríamos deixar passar os 40 anos em branco. No dia 2 de junho realizamos um workshop onde foram abordados vários temas ligados à criança, sobre desde a prevenção do trânsito, o incentivo à leitura, a preservação da saúde. E hoje culminamos com esse grande show. O objetivo dessa atividade é exatamente comemorar os 40 anos do programa Rádio Pio, um programa radiofónico histórico do nosso país e que, portanto, instruiu muita gente, né? Também, não só os que dele fizeram parte, mas também todos aqueles que puderam acompanhar, ouvir, ser instruídos, aprender coisas a partir do programa Rádio Pio. Hoje estamos no Palácio de Ferro para comemorar 40 anos de uma rádio que descobriu muitos talentos angolanos que até hoje fazem muito sucesso. Para os que cresceram a ouvir Rádio Pio, o apelo é para uma maior valorização das músicas infantis. Há 4 anos que a Rádio Pio fez um festival, então eu também estive no Centro de Convenções de Bela e gostei muito, ver-me recordar o passado, ver-me o passado, sim. Eu espero que realizam mais, só que deixo aqui um apelo, né? O espaço é pequeno, deviam-se, como sugestões, deviam meter talvez próximo ano na Cidadela ou nos coqueiros, no estado dos coqueiros. Esses 40 anos refletem muito na minha vida. Eu dancei, brinquei, chorei muito com essas músicas que acredito que hoje serão cantadas aqui. Mais de 10 cantores infantis da nova geração atuaram no evento, juntamente com cantores da velha guarda que passaram pela Sala Pio. Foi maravilhoso. Eles me receberam também muito bem, estou mesmo muito feliz. Eu gosto muito do Maiaco, gosto do Yuri da Cunha. São pessoas que me inspiram, que me fazem gostar mais de cantar músicas infantis. A festa está muito boa, está muito cheia, tem muitas pessoas e isso é bom. 40 anos da Rádio Pio. Viemos mais uma vez, como de sempre, transmitir aquela energia positiva para nossas crianças. É festa e é festa. Hoje há um espaço que volta a ser criado para que haja artistas infantis, para que haja música infantil, para que haja consumo de crianças, que crianças possam consumir música infantil e possam ter ídolos infantis. Nós estamos aqui 40 anos depois, com um legado que todo mundo reconhece e é para mim um orgulho muito grande. Ficamos por aqui hoje. O Girassol Jornal vai regressar na segunda-feira, a hora de sempre, 19h45.